A graça e a paz, meus irmãos e irmãs no Messias, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu vou trazer um vídeo aí que vai exigir tanto de mim quanto de vocês, de cada um de nós, muita coragem, muita ousadia. E por quê? Porque nem todos vão ter essa coragem, né? E é um vídeo que vai. Isso daqui define os verdadeiros filhos de Elohim, filhos do Criador, e aqueles que não são verdadeiros, né? Eu não tô aqui para acusar ninguém, né? Nem dizer quem é falso, quem é verdadeiro, porque o vídeo vai, em si, ele prova. Prova cada um de nós, até a mim, tá? Quem é que tem a fé verdadeira e quem não tem. Então, para isso, vai exigir coragem. Então, o vídeo de hoje vai ser confrontador e vai fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos indica em suas cartas, examinarmos a cada um de nós, a nós mesmos, para ver se estamos na fé verdadeira. Porque nós estamos em tempo de muita apostasia, de muita distorção da palavra, de muitos falsos profetas que têm se levantado no mundo afora, e para os verdadeiros filhos de Elohim, por meio do Messias, o nosso único e suficiente Salvador, a gente precisa provar, não os outros, o espírito só dos outros, para ver se eles falam de acordo com a palavra do Criador, mas provar nós mesmos. Entendeu? Porque o próprio Messias falou: antes de tirar o cisco do olho do irmão, tire a trave que tem no seu olho. Então, o que, que isso significa? A gente tem que se examinar nós mesmos. Você que orienta os outros, que ensina os outros, não ensina a você mesmo. Você que fala não roube, roubas, então aí inexcusáveis. Então, o que isso significa? Que você, antes de corrigir os outros, ou de tentar ajudar os outros a se corrigir, você tem que se corrigir a você. Você tem que mudar a sua mentalidade, você tem que nascer de novo, né? Como o Messias falou para o líder religioso Nicodemos lá no tempo dele, né? Então a gente tem que fazer essa avaliação, irmãos. Todos nós. Aquele que no primeiro para você ver pelos frutos quem é do Messias, uma das comprovações para ver quem é seguidor do Messias ou não é se a pessoa se autoavalia a si própria. Se ela não se autoavalia, pode ter certeza que ela tá fugindo de ver se ela tá no caminho certo do Criador ou não. Entendeu? Então vamos lá. Tem que ter muita coragem para isso, né? Muitos, a maioria não tem, né? Por isso que fala da porta larga, porta estreita, né? Aí tem que se olhar, tem que quebrar o orgulho, olhar para nós mesmos e pedir pro Criador: Pai, se eu tiver no caminho errado, me mostra, me conserte, me corrija, me repreenda, porque o pai repreende ao filho que ama, tá em Cartas aos Hebreus, leia lá, tá? É, e muitos não aceitam a repreensão do pai, né? Ela só aceita a parte boa das escrituras. Essa é mais uma prova entre os verdadeiros e o falso seguidor do Messias, né? Não sou eu que estou decretando, tá? Eu tô falando de acordo com o que está na palavra. Eu não decreto nada, né? Eu só revelo as verdades e eu não tenho verdade de mim mesmo. Eu só sou um vaso usado pelo Pai e pelo Filho para proclamar as palavras. Se a pessoa vai querer aceitar e acreditar ou não, e deixa eu dar um adentro aqui. Vai vir alguns barulhos, porque eu tô deixando tudo aberto, somente a porta aqui, irmãos. E aqui onde eu moro tem muito barulho de moto, muitas coisas assim, né? Não estranhe os barulhos, tá? Porque eu não vou fechar porque tá muito calor aqui, senão eu não aguento ficar gravando esses vídeos aqui dentro, não. Então vamos lá. Existe uma pergunta que ecoa na alma de todo aquele que se aproxima da fé. Eu realmente nasci de novo? Não estou falando de uma filiação religiosa, de ter assinado um papel ou passado por um ritual qualquer. Estou falando daquela transformação profunda, radical, da qual o próprio Jesus falou. É uma questão íntima, talvez até assustadora, porque no fundo, todos nós tememos estar nos enganando, vivendo uma ilusão de espiritualidade que não é real. O verdadeiro, ó, você já vê o verdadeiro por isso, porque ele vai tentar buscar se ele está no caminho certo ou não. Ele vai se avaliar, ele não vai ter medo de se avaliar a si próprio. Entendeu? Agora, aquele que teme se avaliar para ver se está na fé, aí já é um pequeno indício que pode ser que ele não esteja no caminho certo. Entendeu? Porque já o temor de dar autoavaliação já é um indício. Se a pessoa não quer se avaliar, já está. É o primeiro indício de que ela pode estar no caminho errado achando que está no caminho certo. Entendeu? Porque a própria palavra fala: não se apoie no seu próprio entendimento, mas buscar a sabedoria que do alto vem. É conduzida pela sabedoria do alto, do espírito. Não é a sabedoria de estudo humano, de faculdade. Essa sabedoria, irmãos e irmãs,
ela serve para você ter um bom emprego, para evoluir na sua carreira, tudo aqui na Terra. Eu estou falando de uma sabedoria que não vem de estudo humano, que ela é dada pela fé, não importa se você é analfabeto, semi-analfabeto, estudado, não importa. Paulo era estudado, Pedro era semi-analfabeto, era pescador. Então, não é o fato de você ser estudado com o estudo humano, ou não ter estudo, que você vai ter a sabedoria espiritual. A sabedoria espiritual ela só vem pela fé na palavra do Criador. Entendeu? Não é diferente da sabedoria que se adquire no mundo. É totalmente diferente. As pessoas confundem isso daí. Vamos lá. O que significa de verdade nascer de novo? Se formos direto à fonte, a palavra que nos guia, o princípio fundamental da sola escritura, que coloca a Bíblia como a única regra infalível de fé e prática, descobrimos que esse novo nascimento não é uma metáfora poética para ficar mais bonzinho ou ir à igreja aos domingos. É uma obra soberana de Deus, um milagre da graça, sobrenatural, uma intervenção divina que muda a essência de quem chamamos você de conversão, é. É o Espírito Santo que de dentro para fora implanta uma nova vida, uma nova natureza em nós. É o ponto zero, o real começo da jornada com Cristo. Pense comigo, com o coração aberto, como se estivéssemos tomando um café e tivéssemos a chance de falar sobre a coisa mais importante da nossa vida. A verdade é que muitos de nós crescemos em ambientes onde ser cristão é algo cultural, familiar. Você vai à igreja porque seus pais iam. Você usa a linguagem da fé. Você até se emociona em certos momentos. Porque, na verdade, o que acontece? A pessoa tem que entender o significado das palavras. E muitos não entendem. Elas acreditam no que os líderes das suas respectivas denominações ou religiões dizem a ela, porque ela acredita que ele é um ungido do Criador, um usado do Criador. E ela não questiona isso. Porque ela não questiona, porque a Bíblia fala, quando você vai beber direto da água da fonte, que examinai, como que provai os espíritos. O que é provar o espírito? Provar se aquele espírito que está naquela pessoa falando provém de Deus ou não. Porque ele pode usar apenas a palavra de Deus, distorcer, tirar do seu contexto, pegar versículos isolados para manipular e enganar as pessoas. Como é que você vai saber? Só tem um jeito. Você lendo as escrituras por si só. Não depositando que outro faça isso para você e te dê mastigadinho. Você vai ter que trabalhar também. Você pode escutar de outro? Pode. Mas você tem que comparar se aquilo que você escutou do outro está de acordo com o que está lá nas escrituras. Entendeu? Aí você vai pedir sabedoria do Espírito para o Pai. Para isso você tem que ter entregue a vida para o Messias, como o único suficiente Salvador. Senão você vai nas escrituras e não vai entender nada. Né? Primeiro você tem que reconhecer que você é pecador, necessitado de um Salvador. E esse Salvador foi enviado pelo Pai, o Criador, Deus, que chamam de Deus, né? O Criador do Universo, enviou o seu Filho, que veio em carne, mas que é Deus Filho, e que deu a vida por nós para pagar o nosso pecado e morreu e ressuscitou para nossa justificação, e o seu sangue nos purifica. Você creu nisso, confessou com a sua boca, creu dentro do seu coração, aí você pede a sabedoria do Espírito. Aí o Pai vai te dar, e aí você aos poucos vai lendo as escrituras por si só, comparando com os outros falam, não importa quem seja, não importa quanta sabedoria a pessoa tenha, não importa se ela estudou em Harvard, se ela é cientista, se ela é pastor de igreja, de denominação, se ela é padre, não, nada disso importa, irmão, nada. O que importa é se ela está falando de acordo com as escrituras, porque a maior sabedoria vem da palavra do Criador. O Criador é soberano sobre todos e todas as coisas, então você tem que comparar. Agora, por falta de querer se esforçar para aprender, aí a pessoa se deixa se manipular, entendeu? Então você tem que examinar os outros, não para espiar e cuidar da vida dos outros, não é nesse intuito. Para ver, comparar se o que ela fala está de acordo com as escrituras e você se examinar para ver se você mesmo não está errando, achando que está acertando. Entendeu? Porque aí, se você se gloriar em si e falar assim, não, eu estou acertando, mas você não examinou nas escrituras, você está confiando no seu entendimento e não na fé genuína, na palavra do Criador, na sabedoria dele. Entendeu? É isso. Vamos lá. Espiritual está resolvida. Você diz, eu nasci de novo. E acredita nisso. Então, como eu estava falando, igreja, vem da palavra eclesia, que vem do grego, porque a escritura foi escrita
Na antiga aliança, que chamam de Antigo Testamento, foi escrito em hebraico, na língua hebraica, a língua dos judeus, tá? Que é o povo terreno que Deus escolheu primeiro, o povo terreno. Depois, quando o Messias veio, o Salvador veio ao mundo, se entregou no Calvário por nós, para pagar nossos pecados e cumprir a lei no nosso lugar, ele renovou a aliança, ele cumpriu a lei, ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. Cumpriu no nosso lugar, encheu a gente do poder do Espírito Santo, aquele que crê, certo? E pela sabedoria dele, ele nos deu da sabedoria espiritual para a gente compreender as coisas aos poucos. Ele vai nos revelando, entendeu? Então, igreja significa corpo do Messias, significa aquele que creu na obra do Messias na cruz e ele colocou no seu corpo, que é chamado de igreja. Igreja é cada pessoa que crê na obra do Messias na cruz. Igreja é o conjunto de pessoas que crê que o Messias morreu, deu a vida por nós e ressuscitou para nossa justificação. Isso é igreja. Não é um prédio, não é uma denominação, não é uma religião. Certo? É isso que a pessoa tem que entender. Se ela não entender isso, se ela não quebrar essa limitação da mente dela, ela nunca vai compreender a Bíblia como todo. Ela não vai compreender, ela vai acreditar no que os outros falam, como se fosse verdade. Entendeu? Ela nunca vai amar a palavra, ela nunca vai buscar a verdade por si só. Entendeu? Ela sempre vai terceirizar para os outros, explicar para ela, sem ela comparar, sem ela ir buscar se aquilo realmente é verdade. Entendeu? Porque os verdadeiros adoradores do Pai, ele tem sede de verdade. Ele vai pesquisar, ele vai buscar, ele vai se esforçar, ele vai pedir para o Pai mover situações para dar tempo dele buscar a verdade, entendeu? Ele não vai só buscar coisas desse mundo, ele vai primeiro buscar a verdade do reino, entendeu? Vamos lá. Essa crença nunca foi posta à prova pela evidência mais irrefutável: a transformação. Jesus foi absolutamente claro sobre isso É preciso em uma nascer de conversa com novo. Nicodemos, O que é registrada no nascer de Evangelho novo? de João, capítulo 3, Ó, versículo nascer 3. de novo significa você nascer da água e da palavra. Água simboliza duas coisas nas escrituras. Água simboliza povos e nações, que fala lá no livro de Apocalipse, tá? E água também simboliza a palavra. Então você precisa nascer da palavra. Quando você abre o coração, deixa de ter o coração de pedra e deixa o Criador te colocar o coração de carne. O que isso significa? É você não resistir o que a palavra te orienta. Mesmo que ela vai te dar bênção, consolo, conforto e também vai te confrontar. O que é confrontar? Ela vai te mostrar os seus pecados, os seus erros, para você nascer de novo. Isso que significa nascer de novo. Você vai olhar para a palavra que está aqui, ó, vai ler, aí ela vai te apontar, porque isso o Espírito, por isso que o Espírito Santo diz na palavra que ele convence do pecado, da justiça do Criador e do dia do juízo, porque ele vai vir para julgar todos o que as pessoas fizeram através do seu corpo, bem ou mal, e vai te dar de acordo com o que cada um fez, certo? Então, o Espírito Santo vai te convencer. Se você abrir o seu coração e aceitar o confronto da palavra, ó, você está em erro, você está em pecado. Se você rejeitar e falar, não, eu não estou em pecado, então a palavra não entrou em você, então você não nasceu de novo. Então ela vai ter que convencer e vai te conduzir aonde você está acertando, aonde você está errando. Se você está andando no caminho certo, você está andando no caminho errado e tem que se corrigir, entendeu? Ela é nosso guia de como nós vamos andar nesse mundo, moldando o nosso caráter, nos transformando em pessoas melhores. E para isso você tem que reconhecer que você é falho, que você é pecador e precisa de um Salvador para nos orientar a andar no caminho correto do Pai. Entendeu? Então isso é a palavra. Aí você nasce da palavra, olha que você é falho, precisa se consertar, e aí você deixa o Pai e o Espírito que vai habitar em você moldar o seu caráter, mudar a sua maneira de ver as pessoas, de ver o mundo, de se ver a si próprio, e aí você vai ter uma nova mentalidade, que é o que a Bíblia chama de renovação de mente. Você vai renovar pela palavra do poder do Criador. Então daí para frente você vai começar a andar de acordo com o que a palavra vai te orientar a andar. Não dos seus achismos, dos seus conceitos, da sua inteligência carnal, ou do que a mídia fala que é certo, do que o governo fala, do que a religião fala como que é certo. Entendeu? A palavra final e suprema do que é certo e o que é errado só está aqui nas escrituras. Não está no governo, não está na religião, não está na mídia, não está nos ensinamentos desse mundo. Você tem que morrer para este mundo,
Morrer para esse mundo não quer dizer que você não vai usar das coisas desse mundo, que são para nos servir. Quer dizer que você não vai se moldar conforme os ensinos, as ideologias do mundo. Conforme o que os governos corruptos ensinam, que a mídia ensina, que a religião corrupta ensina. Entendeu? É isso. Você vai deixar se moldar pela palavra da verdade, que é essa aqui. Isso é nascer de novo. Entendeu? Vamos lá, vamos dar Sim. sequência. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Ó, Deus. não pode Veja ver. bem a profundidade e a seriedade dessa afirmação. Ele não disse que você não pode entrar no reino de Você Deus. pode Ele nem disse que menos você ver. não pode nem ver o reino de Deus. A O que implicação que é ver é. o reino de Deus? Ó, quando você conhece a verdade, você está a caminho para o reino. O Messias falou: o reino de Deus está dentro de vós, assim como o reino da treva. O que é o reino de Deus e o reino da treva na terra? Na terra, porque ele tem uma continuidade depois que a gente partir dessa vida aqui e ir para outra vida, né? Então, aqui já inicia o reino do Criador dentro de nós e dentro daqueles que não crêem no Messias é o reino da escuridão, o reino da treva. E o reino da luz é quem crê no Messias. Aí o reino da luz vai te revelar qual que é esse reino e os frutos dele. Justiça, benignidade, compaixão, misericórdia, amor pela palavra de Deus, amor pelo Criador. E quem ama obedece a sua palavra, né? Não é que você vai ser perfeito, não vai, ninguém vai ser. O único perfeito foi o Messias, que se deu na cruz, pagou nosso pecado, né? A gente vai sendo aperfeiçoado aqui na terra, mas não vamos ser totalmente perfeito aqui, né? Nós vamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória, pela palavra do poder do Criador, pelo Espírito da Arua Hakodesh, que é o Espírito Santo. Então, o que acontece? Justiça, verdade, bondade, mansidão, domínio próprio, paz interior, não importa a circunstância, se você está passando por luta, por momentos de bênção, por momentos de luta, de aflição, não importa, a paz continua dentro de você, não importa a circunstância. Isso é o reino na terra, entendeu? E ele vai se manifestar literalmente e fisicamente quando a gente passar aqui, a gente vai conhecer, vai dar sequência lá nos altos, no paraíso, né? Que é o que a Bíblia nos conta. Mas ele já começa aqui, os seus frutos. E o reino das trevas também. Qual é o fruto do reino da treva? É ódio, vingança, maledicência, fofoca, orgias, né? Fornicação, feitiçaria, blasfêmias, ruins suspeitas, que mais? Mentira, né? Calúnias, invejas, morticínio, roubar, né? Roubalheira, o que mais? Manipulação da palavra, distorção da palavra, engano, corrupção, tudo isso é os frutos das trevas, do pecado, entendeu? Aí a gente tem que se avaliar. Aí você olha para a palavra, aí a palavra vai te direcionar. Você está nesse ato ou nesses atos? Aí você vai olhar, se você está praticando os atos contrários ao que a palavra diz como justiça, verdade e o fruto do reino, então você tem que se consertar. Foi isso que eu fiz comigo quando eu olhei para mim vi que antes de eu conhecer a palavra, eu estava andando em mentira, eu estava andando em coisas erradas, tudo contrário. Depois eu vou falar em outros vídeos os frutos que eu andava lá atrás, né? Então aí você se olha para si e fala, eu tenho que me consertar. Agora, aquele que fala, ah não, eu não preciso me consertar em nada, né? Aí já tá mentindo, porque nós somos falhos, né? Agora, se você já se converteu e tá andando direitinho, o pai também vai te confirmar. Continua que você tá indo no caminho certo. Se você desviou do caminho, já se converteu, mas desviou por algum motivo, ou tropeçou, aí o pai vai falar, volta pro meu caminho, que você já desviou do caminho. E se você está totalmente em outro caminho que não é o do reino, ele vai mostrar para você, ó, esse caminho que você está é caminho de escuridão, venha para a luz. Aí é você que vai escolher, você quer o caminho da luz ou o caminho da escuridão. Aí é cada um que vai fazer sua própria escolha, entendeu? Tal. O novo nascimento é o que calibra os seus olhos espirituais. Sem ele, você está espiritualmente cego para a realidade de Deus, para a sua justiça, para a sua É a santidade e realidade do para a mundo, a verdadeira realidade do natureza da Criador, vida tá? que ele oferece. Você pode estar no templo, mas se você não nasceu de novo, é como se estivesse tentando enxergar as cores mais vibrantes de um jardim em uma escuridão total. Você ouve as palavras, mas o coração não compreende a sua essência. Não E é pratica. aqui que mora a tensão espiritual que precisamos enfrentar.
Há uma multidão de pessoas sinceras que frequentam cultos, leem versículos e até participam de obras de caridade, mas suas vidas permanecem fundamentalmente as mesmas. O temperamento explosivo nunca é dominado. A língua ferina continua afiada. Os hábitos secretos de pecado persistem sem arrependimento genuíno. O amor ao mundo é maior do que o amor a Cristo. Elas têm uma fé Ó, aparente, então, porque mas não uma vida. tem alguns tipos de pessoas no mundo. Vamos lá. Quais são esses tipos de pessoas? Tem a pessoa que já se arrependeu genuinamente, verdadeiramente. Tem que o pai chama de trigo. E tem o joio, que é um que se diz cristão de nome, mas é falso cristão. Ele nunca se converteu. E tem aqueles que são sinceros, como ele disse, estão até nos tempos religiosos, que não é tempo do Criador, o Criador não habita mais lá, ele habita dentro de cada um de nós por meio do Espírito Santo, e ele está tirando as pessoas de lá, mas ele tem povo dele lá, que ele fala no livro de Apocalipse: sai daí, povo meu, para não ocorrer no engano e no pecado dele e no juízo que o Criador vai mandar para aqueles templos, né, de pedra. Entendeu? Mas ainda tem povo dele lá, porque senão ele não falaria: sai daí, povo meu. Entendeu? Porque são as pessoas que são sinceras, mas estão enganadas. Por quê? Porque o sistema enche as pessoas de afazeres, e o próprio sistema religioso, para ela não ter tempo de ela própria ler a Bíblia por si própria. Ela só escuta o que o pregador lá do púlpito, os dito pastores, né, do púlpito, ensina para ela. Só que ele distorce a palavra. Ele tira de contexto e lê versículos isolados para manipular e enganar as pessoas e manter ela presa na religião de homens, entendeu? Nas denominações, sendo que o Messias já nos libertou para a verdade, que ele não habita mais em tempo de homens. Só que, justamente, o que esses homens fazem? Eles dão cargos na igreja justamente para a pessoa não ter tempo de ela própria ler as escrituras. Ela chega tão cansada, ela já tem o trabalho dela, fora das igrejas, né? Para sustentar sua vida e ganhar o pão. Aí eles sugam ela, pede o dízimo, fala: ó, quanto mais você dá, mais inventa essas mentiras readas todas, né? Aí prende ela lá, dá um monte de cargo para a pessoa se sentir importante. Aí a pessoa acha que está fazendo a obra do Criador, e ela tá se enchendo de coisas justamente por os líderes não deixar ela ler as escrituras por si própria e descobrir a verdade. Entendeu? Então elas são manipuladas. Entendeu? Por esses líderes gulosos, cão gulosos, que a Bíblia chama de cão gulosos, né? De falsos profetas. Então, ela não tem conhecimento, então, mas elas são sinceras. Mas elas não têm tempo de ir para a palavra, para se aprofundar. Não é só ler superficialmente. Você tem intimidade direto com o Pai. Beber direto da água da fonte da vida. Você ir por si próprio ler a Bíblia e pedir a sabedoria do Pai. E ele, se você tiver de coração sério, ele vai te dar e vai dar entendimento. Se ele deu para mim, deu para outros, que não vai dar para... Ele não faz acepção de pessoa. Agora vai depender do seu coração, se você está com boa intenção ou não. Entendeu? Se tiver com a melhor intenção possível, for sincero, ou se você for para a Bíblia, o Pai vai te dar entendimento e vai quebrar todos os enganos da sua mente que te contaram desde que você nasceu nesse mundo, seja por meio da mídia, dos governos e da religião fraudulenta. Porque tanto a religião como os governos, a mídia, não estou generalizando, dizendo que são todos, tá? Mas são a maioria, porque tem pessoas de Deus no governo, só que são a minoria. A maioria esmaga elas, né? E acontece sempre coisa para tirar essas pessoas da jogada. Na mídia tem pessoas boas? Tem jornalista bom? Tem, mas a maioria também está contaminado. A grande maioria. Na religião é a mesma coisa, só que a religião tem aqueles que são falsos cristãos, tem o verdadeiro sincero que está manipulado e enganado, e tem os verdadeiros que já descobriram a verdade e saíram dos tempos. Entendeu? Então se dedicando a estudar as escrituras para descobrir a verdade por si só, conduzido pelo Espírito. Entendeu? Então tem essas classes de pessoas, certo? Então, que eu quero dizer? Você vai ter que buscar a verdade nas escrituras por si só. Senão você vai ser manipulado e vai se perder. A não ser que o Criador tire, como ele falou que vai enviar os anjos no final dos tempos, para separar o joio do trigo. Entendeu? Não é que você é salvo pelo tanto que você sabe das escrituras, mas pelo esforço de você buscar a verdade, por si só. Porque requer você entrar pela porta estreita. Nascer de novo é isso, você não ir pelo caminho fácil, mas você se dedicar para buscar a verdade, mesmo que seja difícil. Você se dedicar, você pedir tempo para o Pai.
Agora, se você amar mais as coisas do mundo, você vai dedicar mais tempo às coisas desse mundo do que às coisas do reino. E aí você nunca vai descobrir a verdade, vai se perder, entendeu? E quando eu digo de se perder, não só nos enganos, mas se você partir desse mundo, a pessoa não vai ser salva. Por quê? Porque ela não se converteu de verdade, ela deixou se manipular. Então, porque a nossa parte é buscar a verdade. E o Criador revelar a verdade e te salvar do engano, te salvar de você mesmo, dos seus atos errados, dos seus pecados, de nós mesmos, entendeu? Dos nossos conceitos, das nossas convicções, como se fosse certa, e deixar o Pai, com a sabedoria dele, te convencer da verdade e modificar sua mentalidade. Só que para isso você tem que abrir a sua mente e, como que eu posso dizer? Quebrar o seu orgulho e falar, pode ser que eu esteja errado, né? Mas muita gente, por orgulho, não admite, ah, não, eu tô sempre certo, eu tô sempre certo. E nunca, né, nunca vai buscar se expandir a sua consciência para poder o Criador te revelar coisas verdadeiras. E você vai acreditar em coisas só como sendo verdadeiras. Porque você vai terceirizar é, as coisas do Criador para outros. Você não vai ter intimidade direta. Porque cada um de nós tem que ter a sua própria intimidade com o Pai, o seu secreto. Entendeu? Porque o pai quer intimidade com o seu filho, com os seus filhos. Entendeu? Mas a pessoa terceiriza, né? Porque deixa se manipular por esse mundo corrupto. Vai fazer o quê? Vamos lá. Formada. E a Bíblia, nossa bússola infalível, nos ensina que a fé real, a fé que salva, é aquela que inevitavelmente produz frutos de arrependimento e de mudança de vida. Olha. É uma semente plantada que tem que gerar uma árvore com frutos visíveis. Isso Essa daqui, não é uma ó, não é conversa pra te perfeição, julgar. tá? Não é para te julgar, olha lá. Não é perfeição, não é que você nunca vai errar. Você não vai, quando você se converte e nasce de novo, você não vai viver na prática dominado pelos seus desejos carnais pecaminosos, e nem pela religião fraudulenta, nem pela mídia. Quando você conhece a verdade, a pessoa tem que entender que a palavra de Deus, ela é fonte de água da vida. Ela é um fruto da água da vida. Ela serve para curar o seu corpo, curar a sua mente, para te desprender dos enganos. Ela serve para diversas coisas, para curar de você mesma, dos seus pecados, das suas enfermidades, de tudo. Por isso que o Criador, o Salvador, quando veio, ele libertou as pessoas de doença que era, na verdade, espírito maligno que estava na pessoa e trazendo doença para ela. Aí ele pôs a mão e falou, seja curado. Entendeu? E a pessoa era curada por pronunciar a palavra. Entendeu? Hoje, não precisa você pôr a mão na pessoa. Os demônios são expulsos. O que é demônios? As pessoas veem demônios só como uma figura horrenda do que o Hollywood conta no filme, né? Não é só aquilo. Os demônios são seres que incorporam em pessoas comuns, que você vê ela como comum, só que elas estão, como que eu posso dizer para você? Elas estão em cargos sendo manipuladas e manipulando outros, entendeu? Então ali ela já tem o espírito demoníaco. Então, quando você acredita em mentira, quem é o pai da mentira? Satanás. Então, essa pessoa está possuída por um demônio. Então, para expulsar esse demônio da mentira, a pessoa tem que abrir o coração para a verdade do pai e a verdade penetrar e o demônio é expulso. Aí você vai dar ouvido para a verdade e quebrar o seu orgulho e admitir, eu fui enganado a vida inteira. Eu estava carregado de demônios, entendeu? Porque é o demônio da mentira, é o demônio da ilusão, é o demônio da enfermidade, é o demônio... Tem vários demônios. É o demônio da manipulação, é o demônio da religiosidade, é o demônio... Entendeu? Quando você estuda a fundo, você vai entendendo isso. E aí, quando você compartilha isso com outros, as pessoas não entendem. Por quê? Porque elas ainda estão presas no seu próprio entendimento carnal. Ela não busca a sabedoria espiritual do Pai, que é pela palavra. Se você abrir o coração, abrir a escritura sagrada, aí é lógico que teve erro de tradução nas escrituras, tiraram livros de propósito da escritura, mas esses vão dar conta ao Pai no final dos tempos. Fique tranquilo, né? Mas isso não importa, não quer dizer que a escritura foi manipulada como todas. Quem diz isso é usado pelo diabo, por algum demônio. Por isso que eu falo, são pessoas que você vê como normal. Só que o espírito demoníaco está nela, manipulando a palavra para você não ir para a Bíblia. Aí eles vão falar, ó, a Bíblia foi distorcida. Por quê? Porque eles não querem que você descubra a verdade. Porque quando você for para a Escritura, mesmo que ela tenha erros de tradução, o próprio Espírito Santo, ele vai te mostrar onde tem alguns erros de tradução, ele vai te conduzir
para você buscar algumas coisas no original, e ele vai te capacitar para você compreender. É só você se jogar na mão do Pai e falar: Pai, eu quero a verdade, eu sou pecador, eu preciso do Salvador, eu preciso do Criador, eu preciso do seu ser para mudar o meu caráter, mudar minhas convicções, mudar o que eu acreditava como verdade, me revela a verdade. Eu preciso, sem o Salvador, sem o Messias, sem o Criador, eu não sou nada. Me revela a verdade, molde o meu caráter, molde os meus conceitos, me revele. Então, me dê sabedoria que vem do alto. Pronto, aí aos poucos o Pai vai te revelando, mas você tem que se render a Ele. Entendeu? Para você se render a Ele, você tem que quebrar o seu orgulho. Entendeu? Você tem que se convencer que você não sabe de todas as coisas, você tem que entender que você precisa de uma sabedoria suprema, e essa vem do Pai, que é o Criador dos céus e da terra, que vem da palavra da verdade. E quanto uma pessoa não admitir isso, ela nunca vai para a verdade e nunca vai se desprender daquilo que ela entende como verdade sendo mentira. Entendeu? É isso. Te acusar. Pelo contrário, é um convite para a mais honesta autoavaliação que você já fez. E outra, e não adianta você só ler as escrituras, porque o falso profeta também lê, tá? O diabo também conhece a palavra do Criador, mas ele não anda nela, ele não obedece. Você tem que ler, e se a palavra te confrontar, você tem que aceitar. Assim como você aceita as partes de bonança da palavra, porque tem a parte boa, das bênçãos espirituais, das bênçãos terrenas, do consolo, do conforto que a palavra vai te dar, você também tem que aceitar tudo que está nas escrituras, tudo. Aquela palavra que te chama a atenção, que te corrige, que te confronta, que te mostra o seu erro, que mostra o seu pecado, você tem que aceitar tudo, para você se prostrar de vez à palavra. Porque senão não adianta. Você escolher o que você vai aceitar da palavra ou não, isso não é conversão. Aí é malandragem. Você tem que aceitar a palavra como um todo. Entendeu? Tem isso também. Depende disso. Eu sei o peso de carregar a dúvida, de sentir que algo está faltando, de perceber que a paz que deveria vir com a fé parece sempre distante. A boa notícia é que Deus não nos deixa no escuro. Se Ele nos deu a ordem de nascer de novo, Ele também nos deu as evidências claras para sabermos se isso de fato aconteceu. Ele não escondeu os sinais. Ele os espalhou por toda a Escritura, para que pudéssemos ter a bendita certeza, não baseada em sentimentos voláteis, mas na rocha imutável de sua palavra. É essa certeza que nos liberta da performance religiosa e nos leva a viver uma vida que realmente honra aquele que nos salvou. Essa transformação, essa mudança de identidade não é algo que você esconde, é algo que transborda do seu ser. Portanto, vamos juntos mergulhar na palavra, não para fazer uma checagem fria de regras, mas para buscar a confirmação da obra do Espírito Santo em sua vida. Vamos analisar de perto as marcas inconfundíveis que atestam que você não é mais quem você era. Eu quero te mostrar, biblicamente, o que acontece com a sua mente, suas paixões, suas relações e seu desejo mais profundo quando você realmente se torna uma nova criatura em Cristo. Com certeza. Aqui está a parte que é 2 você do nascer de roteiro. novo e ser uma nova criatura que nele está falando aí? Entenda. Quando você morre para este mundo, morre para sua vontade carnal, não quer dizer que de vez em quando você não vai tropeçar e fazer alguma coisa da sua vontade. Você vai, mas você vai reconhecer que você errou, pedir a intercessão do Filho do Criador, que é o Messias, que deu a vida por nós, e confessar que você errou, confessar o seu erro, o seu pecado, falar: Pai, pequei contra ti. Messias, advogado fiel, chega ao justo juiz, Pai, que estás no céu, e me justifique. Peça para o Pai me lavar pelo sangue da purificação, porque perdão você só pede uma vez, irmãos. Quando você entrega a vida para o Messias, você pede perdão de todos os seus pecados, todo o seu erro, aquilo que você lembrar. O que você não lembrar, você fala: ó, Pai, tem coisas que eu não me lembro mais, mas o Senhor lembra, jogo na sua mão os meus erros, os meus pecados, e creio que o Messias é o Salvador, que ele veio ao mundo para se dar no meu lugar, para morrer no meu lugar, porque o salário do pecado era a morte, era pedido a minha morte, mas o Messias se deu no meu lugar para pagar o meu pecado, para me ter a vida eterna. Mesmo quando eu morrer, eu vou ser ressuscitado. E se eu não passar pela morte, eu vou ser transformado em corpo glorificado. Eu aceito essas verdades. Pronto, você já pediu perdão. Agora, toda vez que se acontecer de você tropeçar, porque mesmo você sendo salvo,
confessando os seus pecados, vai estar um processo de santificação. Então, vai ter vezes que você vai errar, mas você vai ter uma luta. O espírito que está em você, que veio morar em você, que é o espírito do Pai e do Filho, ele vai lutar contra a sua natureza carnal. Isso é chamado de processo de santificação. O espírito vai limpar tudo de errado e colocar virtudes em você. Só que para isso vai ter uma guerra dentro de você. O espírito vai querer fazer a vontade de Deus, a sua carne vai lutar para fazer continuar a vontade da carne. E aí, pelo poder da palavra, quanto mais se lê a Bíblia, mais a palavra vai mortificando as suas ações carnal e você vai ter amor pela palavra. Um do fruto do espírito é que você ama a palavra do Criador. Entendeu? Então essa palavra vai te ajudar a mortificar suas ações carnais e fazer mais a vontade do Criador. Vai ter vezes que você vai tropeçar, se confessa, pede a justificação pelo sangue do Messias, que é vigente até hoje, por Messias ser seu advogado fiel e interceder junto ao Pai, que é o justo juiz, e te purificar de todo o erro que você cometeu. E aí você prossegue, recomeça a caminhada de novo. É assim, vai ter uma luta interior dentro de você, da carne contra o Espírito Santo do Pai que habita em você agora. Entendeu? Então, você vai começar mais a fazer a vontade do Criador do que a sua. Entendeu? É isso. Estrutura e o tom contínuo solicitados, com mais de 4.000 caracteres. Então você vai ter que A grande morrer para pergunta esse que mundo, resta, para a vontade do que o mundo te ensinou como certo, e morrer para os seus desejos carnal para fazer a vontade do Criador. Não estou dizendo que isso é fácil, tá? Você vai ter que se render para ele, para a palavra, conforme ele vai te orientar na palavra, o jeito que você tem que viver nesse mundo, dando fruto de arrependimento. Entendeu? Que você se arrependeu de toda aquela vida que você viveu errada, você quer uma nova vida no Messias. Entendeu? E aí, você não é obrigado, aí é a escolha sua. Aí, só que ele vai exigir. Ele te salva pela graça. Mas para isso, o que ele vai te pedir é que você deixa o Espírito matar as suas vontades carnal para você fazer a vontade do Pai. É isso. Isso que é nascer de novo, entendeu? confrontarmos a seriedade da afirmação de Cristo é: como eu sei, de fato, que essa obra aconteceu em mim? Não podemos depender apenas de um sentimento de fervor passageiro ou de uma emoção despertada em um culto. Precisamos de Nós não vivências vivemos por sólidas, emoção, pela fé do que a palavra nos atestem diz. que a velha natureza realmente morreu e a nova emoção vida humana. começou a florescer. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 6, Vai ter versículo dia, 4, irmãos, que você vai orar e você vai sentir a presença do Criador. Vai ter dia que você não vai sentir nada. E isso é normal. Isso não quer dizer que o Criador não está com você. Aí é onde que entra a fé também. O dia que você não sentir nada, mas mesmo assim, é o dia que o Pai está te preparando, que Ele está, né? Por isso que a gente não vive por sentimento, a gente vive por fé na palavra. Entendeu? O inimigo e o pecado que está na nossa carne, ele vai nos convencer. Ah, você não sente a presença do Pai, então ele não está com você. Tá vendo? Ele se afastou de você. Nem sempre. Às vezes, ele não se manifesta toda vez assim. Nem sempre você vai sentir. Vai ter vezes que você vai sentir aquela coisa prazerosa, gostosa, aquele fervor do espírito, e não é aquilo que você vê nas igrejas, tá? Esquece aquilo. Aquilo ali é euforia, aquilo ali é sentimento carnal, tá? De pessoa rodopiar e falar que aquilo é ação. Aquilo ali não é ação do espírito, tá? Aquilo ali é outro espírito que tá na pessoa. Não esquece aquilo de rodopiar, aquilo ali é obra que não é do Espírito Santo, tá? Não se engane com aquilo, que aquilo lá é o fervor do Espírito. Não esquece isso daí. O fervor do Espírito é o fruto do Espírito. Justiça, benignidade, paz, domínio próprio, mansidão, paciência, amor pelas almas, amor pela palavra do Criador, amor pelo reino, amor pelo Pai, amor pelo Filho do Pai, que é o Messias. Isso é o fervor do Espírito. Entendeu? Ele fala assim, ó, se tiver todos os dons espirituais, que os dons é para servir um ao outro, cada um com o seu dom, certo? Mas se você tiver todos os dons e não tiver amor, o apóstolo Paulo fala que não serve para nada. Tanto é que o Messias fala, naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, não fizemos muita maravilha, não profetizamos, não curamos enfermos. O que o Messias fala? Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. E outro versículo em Mateus, ele fala, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, pois vos não vos conheço. Quer dizer,
os dons espirituais, mesmo que você tenha alguns dons, primeiro, o que te salva é os frutos, não é o dom. O dom são habilidades. Mas você pode usar essas habilidades para manipular e distorcer a palavra do Senhor e levar muito aos enganos. Por isso que o Senhor falou, não vos conheço. E outro, ele conhecia um outro Salvador que chama de Jesus. Ele não conhecia o verdadeiro, que é o Messias. Entendeu? Por isso que o Messias fala, não vos conheço. Vocês creram em outro nome. Vocês não fizeram a minha vontade. Entendeu? Então, as pessoas confundem as coisas. Por quê? Por falta de conhecimento da palavra. Por falta de se aprofundar. Por falta de estudar. Não que você é salvo por tanto que você conhece. Mas que o próprio Messias falou. Só que a pessoa tem que entender isso. É difícil, cara. Tem coisas que a pessoa tem que descobrir por si só. Não adianta o outro falar. Né? Tem coisa que dá para falar, mas tem coisa que... Vamos lá. E sermos sepultados com Cristo pelo batismo na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado, nós também andemos em novidade de vida. Essa novidade de vida não é um conceito abstrato. É a manifestação visível do novo nascimento. E o primeiro grande sinal, a evidência que atesta o novo nascimento mais claramente do que qualquer outra, é uma mudança radical e inegável no seu relacionamento com o pecado. A nova repulsa ao pecado. O Novo Testamento é categórico. Se você nasceu de novo, a sua atitude em relação ao pecado odiar o que precisa tem ter na sua mudado carne. de forma fundamental. Mesmo que Antes, você pratique, pecado tropece, era mas um você vai lutar companheiro, contra o pecado. um desejo natural, Você não vai se conformar com talvez ele. um refúgio secreto, algo que, embora gerasse culpa, era Tem abraçado gente que se pela sua conforma. vontade. Ah, mas você já Agora, morreu, já o pagou. pecado é visto Posso como um pecar à inimigo vontade que eu vou mortal, pro céu. a Vai. coisa mais Vai ofensiva ao nessa. Deus que você passou a amar. Pense nisso. O novo nascimento é um transplante de coração espiritual. A graça O não é coração licença de para pedra, pecar, meus irmãos. insensível a Deus e escravizado aos próprios desejos, é removido e é colocado um coração de carne que odeia o que é mau e anseia pelo que é bom. É por isso que o apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 9, faz uma declaração que é um verdadeiro divisor de águas. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Olha lá. Pois a divina semente Na permanece prática, nele, não diz que não e ele peca. não pode Vive na pecar, prática. porque é nascido de Deus. Note a expressão, não vive na prática do pecado. Isso não significa que você nunca mais vai tropeçar, errar ou cair. Se dissermos que não temos pecado, Fazemos como o do próprio Criador João alerta mentiroso. mais adiante, fazemos de Deus um mentiroso. Aí. O E cristão a palavra nascido da de verdade novo não está ainda em tem a nós. velha natureza batalhando contra a nova. A luta e que eu haverá acabei de lutas e falar, derrotas do espírito contra a momentâneas. carne. Mas a chave está na direção da sua vida e na atitude do seu coração. O não cristão se sente confortável no pecado. Aí, ó, tá O vendo? cristão verdadeiro Ah, não, é posso pecar, eu tô inconformado. salvo, Quando o a nascido graça. de novo peca, há uma dor genuína, Isso. uma angústia profunda, Ele fica um triste. imediato desejo de correr para o perdão e a purificação de Deus. É o que chamamos de arrependimento genuíno. Não é apenas o medo da punição, mas a dor de ter ofendido A aquele que te santidade do amou e Criador. se entregou por você. O Messias. Você se arrepende porque o pecado se tornou algo estranho à sua nova natureza. Quando o pecado Pai já fala não é que o nos seu mestre. libertou por meio do Messias para a liberdade, é liberdade do pecado. Não é liberdade para você fazer o que quer, para a gente fazer o que quer. É a liberdade do engano, da mentira, do Satanás. Não é liberdade para você viver de qualquer jeito, não. As pessoas distorcem muito, porque ela não quer se arrepender de verdade. Aí ela se justifica a si própria, falando que, não, quem é você para me julgar? Não é julgamento. A gente está alertando, não está obrigando ninguém. A pessoa escolhe o próprio caminho. Se vai aceitar a salvação verdadeira ou se vai fingir de ser cristão ou seguidor do Messias. É um invasor que precisa ser combatido e expulso com a ajuda do Espírito Santo. Se você consegue viver dias e semanas em pecado deliberado, sem que isso gere em você uma crise de alma, sem que você sinta uma necessidade desesperadora de buscar o perdão e mudar de caminho, então é preciso parar e reavaliar com urgência o fundamento da sua fé. O novo nascimento, biblicamente falando, é incompatível com o amor e a resignação ao pecado. A nova vida gera uma guerra santa e contínua contra tudo o que desonra a Cristo. O novo apetite pela palavra. O segundo sinal, claro, que se relaciona intimamente com o primeiro, é a sua relação com as Escrituras Fome da Sagradas. palavra, sede da Se você palavra. nasceu de novo,
Fonte Isso da água da significa que vida, você fruto recebeu da o vida. Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre nos leva de volta para a palavra de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 2, somos instruídos a Você ama a desejar palavra? ardentemente, como recém-nascidos, o leite Se avalie. espiritual e puro, a fim de por ele crescerdes para a salvação. O recém-nascido espiritual tem um apetite, uma fome irresistível pela palavra de Deus. Isso não significa que a leitura da Bíblia será sempre fácil ou emocionante. Há momentos de secura e de luta, como em qualquer disciplina. Mas a diferença crucial é o impulso interno. Você busca a palavra não por obrigação religiosa, não para Mas cumprir por uma amor. cota diária Por ou amor para do que o ostentar Messias te fez. conhecimento, mas porque ela se Nada tornou o disso. seu sustento, um Isso. mapa para a sua vida e, acima A de direção. tudo, a forma primária Luz, de lâmpada para os conhecer e pés. ouvir a voz de Deus. Para te guiar. O Antes, caminho a Bíblia correto. era apenas um livro de história, de moral ou de regras enfadonhas. Agora, ela é a verdade viva e transformadora. Você a lê porque ela corrige, ensina, repreende Ó. e guia. Aí é Você onde medita muitos nela, porque não aceitam. Porque acha que você, quando o Criador usa o irmão para chamar a atenção do outro e alertar o outro que ele está no erro, a pessoa, a primeira coisa que ela faz, não julgueis para não ser julgado. Ela pega a palavra fora de contexto para se justificar. Quem é você para me julgar? E o irmão não está julgando, ele está alertando, ele está chamando a atenção, ele está repreendendo por amor para a pessoa, porque a comunhão faz isso. A comunhão não é só para te estimular, fortalecer quando você passa por lutas, também serve para isso, para te abençoar. Ela serve também para te chamar a atenção, para te repreender, para te admoestar, para mostrar que você está no caminho errado e voltar para o caminho do Pai. E essa é a parte que as pessoas rejeitam. Aí ela fala que os outros estão julgando ela, para ela não reconhecer o erro. Mas aí você vai fazer o quê? Você joga na mão do Pai e ora por ela. Não adianta você forçar. Ela deixa lá. Aí, se ela se perder, você não é culpado. Você mostrou o caminho. Você quis ajudar. Ela não aceitou, assunto dela. você encontra a E ela não face vai de Cristo. poder falar depois que foi você que se afastou dela. Certo? É ela que se afastou da verdade, ela que se afastou do Criador, ela que se afastou do irmão. Entendeu? Não foi o irmão que se afastou dela, não. É porque as pessoas são malandras, ela distorce as coisas, né? Pra justificar o erro dela e falar que tá tudo bem. Não tá bem, não. Vamos lá. E o poder para vencer a guerra contra o pecado que acabamos de mencionar. O nascido de novo anseia por mergulhar na profundidade dos textos, buscando luz para o seu caminho e a nutrição para a sua alma. A falta de fome pela palavra, o desinteresse crônico em ouvir a voz de Deus nas Escrituras é um sintoma alarmante de uma vida espiritual ainda não despertada. A vida de Deus em nós gera, de forma orgânica, a necessidade de ter contato constante com sua revelação. Portanto, olhe para a sua mesa de cabeceira, para os seus hábitos diários, para o seu tempo a sós. A Bíblia é uma rotina cansativa, uma obrigação, ou é a fonte que sacia a sua sede mais Pra profunda? mim é a fonte que A sacia a minha resposta a sede. essa pergunta revela muito sobre quem de fato É o governa meu o seu amor, coração é o que eu e sobre mais a amo realidade do seu nessa face novo da terra. nascimento. O novo nascimento produz um apetite espiritual que só pode ser saciado pelo pão da vida. Pão da Aqui vida é está a parte palavra, é 3, o Messias. continuando o roteiro e atendendo ao requisito de cerca de 3.000 caracteres. Continuando nossa reflexão sincera e baseada nas Escrituras, se o novo nascimento alterou radicalmente a nossa relação com o pecado e nos deu um apetite voraz pela palavra de Deus, o terceiro sinal dessa transformação espiritual deve ser evidente em Amor ao algo próximo. ainda mais íntimo Relação e com os prático. outros seres humanos. O seu relacionamento Amor ágape, com não, outras pessoas. não o amor de O sentimento, amor tá? genuíno pelos irmãos. É o amor de servir. Servir não é só dar dinheiro, alimento, tá? É servir de vários dons. Você pregando as verdades, a palavra também é amor, entendeu? Tem vários tipos de dons e de amor que você pode manifestar. Vou terminar por aqui para não ficar grande o vídeo, tá? Eu vou fazer outro vídeo parecido com esse, tá bom? E lembrando que não é para julgar ninguém, é para nos avaliar. Até para mim mesmo serve, tá bom? É isso aí. Compartilha o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todas. E se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos. Fui!